A Luciana Nogueira é professora universitária e é especialista em comportamento do consumidor. Faz a próxima pergunta para o Leandro. Boa noite, Leandro. Eu gostaria de saber, na verdade, gostaria que você comentasse a respeito um pouquinho de uma particularidade, né? O que acontece? Nós temos o mercado brasileiro de empresas é formado, na sua grande maioria, por micro e pequenos empresários. E o micro e pequeno empresário normalmente acha que ele é incapaz de colocar o marketing em prática, que marketing é só para grandes empresas. Dá para aplicar marketing em micro e pequenas empresas? Luciana, não só dá, como eles devem fazer isso de uma maneira urgente, porque o mercado, o ambiente de negócios no varejo, ele está muito competitivo. As grandes redes, hoje, elas não têm só grandes formatos de lojas, elas têm também pequenos formatos, a exemplo do Carrefour Bairro, que ele está no mercado que a gente chama de mercado de vizinhança, ele está nos centros urbanos. E ele concorre com esses micro e pequenos empresários que possuem padarias, mercearias, que possuem supermercados pequenos. E então, o que acontece? Esses supermercados pequenos, essas padarias, elas precisam cada vez mais se profissionalizar. Agora, trazendo isso para o marketing, o trade marketing, ele significa, representa a parceria entre o varejista e o fornecedor, e o fabricante ou o distribuidor. Então, uma vez que representa essa parceria, o pequeno, microempresário deve identificar, primeiro ponto, quem são os fornecedores parceiros dele. Segundo ponto, como que esses fornecedores podem ajudá-lo em termos de exposição de produtos, em termos de ele oferecer o produto mais adequado para o seu perfil de cliente, em termos de ele se comunicar melhor, em termos de ele realizar promoções. Então vejam, nesse comentário eu cobri as 4 áreas do marketing, que pode ser aplicada para micro e pequenos empresários. E tudo isso agrega muito, porque por mais óbvio que pareça, realizar a degustação faz girar mais o produto. Distribuir a amostra grátis no varejo faz girar mais o produto, mas eles não fazem. Sendo que 9% dos clientes são influenciados por esse tipo de ação. Sendo que 41% dos clientes são influenciados por material de comunicação no ponto de venda e por uma loja bem organizada, uma loja que gera a experiência de compras. Então, respondendo a sua pergunta, eles devem trabalhar o marketing e eles devem trabalhar o marketing a partir do entendimento do que a gente chama do cliente da loja, que em trade marketing a gente dá o nome de shopper. Ele tem que entender primeiro o cliente da loja dele, ele tem que entender quem são os fornecedores parceiros e a partir disso realizar ações orientadas para o que o cliente dele vá preferir, vai satisfazer a necessidade dele. Então, sem dúvida, pode e deve ser aplicado. Agora, quando a gente observa o movimento, e aí uma preocupação, quando a gente observa o movimento dos atacados de autosserviço, que são aquelas redes de atacado, como o Atacadão, que é do Carrefour, que o consumidor final pode comprar produto, assim como um CNPJ de um outro pequeno varejista, de um microempresário comprando produto. O que acontece? Esse atacado de autosserviço, ele é extremamente eficiente em suas operações. Representa cerca de 8 a 9% do faturamento, o quanto ele gasta para ter suas operações na loja. Então, consequentemente, ele consegue ser competitivo em preços. Consequentemente, ele não oferece experiência de compra. Outro dia eu estava andando em um desses atacados de autosserviço e a gente tem que tomar cuidado, porque de repente passa uma empilhadeira, de repente um produto ele pode cair na nossa cabeça. É uma situação que não gera essa experiência de compra. E o pequeno varejista, o pequeno, que ele conhece toda a vizinhança, ele tem um atendimento como diferencial, ele sem dúvida consegue gerar isso e se ele ficar tentando brigar com preço nessas redes, ele não vai conseguir vencer essa batalha. Então ele precisa se diferenciar e para se diferenciar ele precisa de estratégias de marketing aplicadas na sua loja. Carlos Henrique da Silva, ele é aqui de São José do Rio Preto, São Paulo, ele comenta sobre a rede extra de supermercados, Leandro. Ele disse que a rede montou uma loja na periferia de Rio Preto e após algum tempo fecharam-se as portas. E a pergunta dele é a seguinte: o que faltou para essa empresa se estabilizar e nesse tipo de mercado? Faltou ações estratégicas? Ok. As grandes redes elas ainda estão aprendendo a trabalhar nesse mercado de vizinhança. É difícil. É difícil porque a realidade é totalmente diferente daquela
realidade que elas enfrentaram quando surgiram. Quando surgiu esse modelo de hipermercado, com o Carrefour lá na década de 60, na França, instalados em pontos mais afastados da cidade, em locais muitas vezes mais nobres, e com lojas com mais de 30 mil itens, por exemplo, disponíveis na loja. Aí quando eles partem para um modelo menor, eles precisam aprender, sem dúvida, porque requer uma customização, requer entender principalmente o bairro onde ele se inseriu. E nesse sentido, talvez também, uma outra possibilidade, é de que os microempresários, os pequenos empresários, eles tenham contribuído para que essa loja do Extra não tenha dado certo. E aí eu acredito que o professor Terêncio, por ser aqui de São José do Rio Preto, ele possa responder essa questão. Eu acredito que deva ser uma dessas duas possibilidades. Com certeza. O que a gente tem observado nos últimos tempos, que com a chegada das grandes redes, havia-se até um medo de que as pequenas redes iriam desaparecer. E o que aconteceu foi ao contrário. As pequenas redes se expandiram, cresceram, e eu vejo que a periferia de Rio Preto tem muitos pequenos supermercados familiares e que vêm confrontando com as grandes redes e atendendo a necessidade do bairro. Então, ele tem que entender o que está acontecendo e ele atende todas as necessidades básicas, inclusive, às vezes, não tem cartão de crédito e recebe dinheiro, e tem até o advento da velha caderneta, do conhecimento que se tem dentro do bairro. Talvez isso tenha impactado e que não tenha atendido às exigências da periferia. Respondida a pergunta, então, né? Peço para a Luciana fazer a próxima questão para o Leandro. Leandro, no campo de estudo do comportamento do consumidor, fala-se muito na utilização de apelos sensoriais para conquistar o cliente. Quando você fala que em trade marketing a experiência do cliente tem que ser importante dentro da empresa, além de degustação e amostra grátis, que você já citou como sendo estratégias importantes para o varejista utilizar, que outros apelos sensoriais você acredita que possam dar resultado? Sem dúvida, você tocou numa questão, Luciana, fundamental para esse pequeno varejo, por exemplo, poder se diferenciar. 90% da nossa percepção é pela visão. E o resto é dividido, esses 10%, entre os outros sentidos. Agora, não significa que esses sentidos não precisem ser trabalhados. Certa vez visitei um supermercado pequeno, e nesse supermercado, no momento que eu entrei, já ouvi uma música. E isso me chamou a atenção, porque isso faz 2 anos, foi o primeiro supermercado que eu visitei que eu ouvi uma música, naquele perfil, né? E aí eu perguntei para o dono daquele supermercado, eu falei, mas como que você seleciona essas músicas? É sempre o mesmo tipo de música que toca? Funciona? Aí ele me respondeu o seguinte, falou, Leandro, em momentos que eu tenho um fluxo muito grande aqui na loja, tem muita gente, é muita fila no caixa, é um horário de muito movimento, como no início do mês e como em horário de final de tarde, eu deixo uma música mais agitada. E deixando essa música mais agitada, as pessoas, eu notei que elas compram de maneira mais rápida, elas saem mais rápido da loja. Agora, quando a loja não está lotada, a loja está um pouquinho mais tranquila, eu deixo uma música mais calma. Porque aí eu quero que o cliente sinta-se melhor na loja, e ele se sentindo melhor vai comprar mais, vai gerar experiência de compra. E a música calma deixa ele com uma sensação um pouquinho mais tranquila. Então é um bom exemplo de trabalhar a audição. Já que você falou disso, né, das compras pela internet, por que ainda o consumidor prefere ir até a loja? A gente sabe que aumentou bastante, né, o número de compras pela internet, mas falta o que ainda, Leandro? Falta confiança, de passar dados? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Ok, depende do produto. Se é um produto de alto envolvimento, o que é um produto de alto envolvimento? Uma geladeira é um produto de alto envolvimento, um carro é um produto de alto envolvimento. São bens que têm um preço relativamente alto e que você não compra todo dia, você não compra com uma frequência, né? Então, esses produtos de alto envolvimento, o cliente ele ainda prefere ter o contato, ele prefere fazer o test drive no carro, ele prefere olhar aquela geladeira, olhar aquele fogão, olhar o computador e
não comprar, e acaba não comprando pela internet, porque ele já está lá no ponto de venda, muitas vezes ele barganha no preço, ele fala, olha, na internet está tanto, você me faz pelo menos o mesmo preço? E se fizer o mesmo preço, ele acaba comprando lá no supermercado. Mas o que é interessante disso? Isso não faz com que, por exemplo, a Whirlpool, que é quem faz a Brastemp, a dona da marca Consul, ela não precise ter um site de vendas direto, ou ela não precisa ter suas marcas sendo vendidas em outros sites na internet. Ela precisa sim. Ela precisa porque nós, né, os consumidores, os clientes, eles cada vez mais utilizam os diversos canais para diversas finalidades. Eu posso fazer um test drive, assim como pode ter o inverso, né, Ligiane? Assim como eu posso fazer um test drive numa concessionária e eu posso comprar pela internet o carro que eu fiz o test drive, não comprar na concessionária, que está lá no varejo. Eu compro pela internet, porque de repente apareceu uma promoção no site. Então eu posso ter também o caminho inverso. E iniciativas nessa área, já que a gente tocou também no assunto da classe C, têm sido feitas. A Bradesco, por exemplo. O Bradesco ele é o maior anunciante na internet. Para que o telespectador tenha uma ideia, a comunicação na internet, ela representou em 2009 cerca de 4,95% do total investido por anunciantes em mídia. Então já é um crescimento significativo. E os meios impressos têm caído, como jornais e revistas. Né, e televisão tem mantido, o que é bastante interessante. Então, o que acontece nesse meio digital, na internet, o Bradesco ele fez uma campanha de uma nova linha de crédito voltada para a classe C na internet. Então, no site, ela colocou um vídeo explicativo, uma linguagem simples, uma linguagem direta para quem deveria entender a mensagem. E como resultado, houve um aumento de 50% no acesso à sua página, sua página na internet. Então, essas pessoas estão acessando a internet, estão obtendo informações e depois vão até o banco mais próximo e compram e participam dessa linha de crédito, por exemplo. A TAM, uma empresa aérea, ela lançou um site para os primeiros viajantes, pensando também nessa classe C que passa a ser mais exigente e a consumir mais. E esse site que ela fez explicava as vantagens do cliente deixar o ônibus e migrar para o avião em alguns trechos. E como resultado, entre 2 meses que ela fez o site, 150 mil acessos foram percebidos no site. Então isso mostra como que, e muitas vezes essas pessoas, elas emitiram o ticket pela internet ou elas podem ter ido até uma agência de viagens e ter feito isso pela agência de maneira presencial. Então veja, Ligiane, voltando à sua questão, que isso depende do tipo de produto, do grau de envolvimento dele, mas mudanças significativas estão acontecendo. Eu citei o exemplo da geladeira, de bens duráveis, mas também o Pão de Açúcar tem o Pão de Açúcar Delivery. E aí é um produto de baixo envolvimento, alimentação, por exemplo. Ele entrega em algumas regiões. Então o cliente compra na internet e ele entrega o produto. Então a internet sem dúvida está revolucionando isso e está integrando os diversos meios, e a empresa tem que estar nos meios digitais e no meio presencial também. Ela não pode deixar o contato com o cliente, o contato com o consumidor. Falando nessa questão de vendas, até aproveitar aqui, Ligiane, o quanto que a informação ela tem impactado nas técnicas de vendas para os vendedores, nos treinamentos de vendas. Né? Cerca de 74% das pessoas que compraram geladeiras nesse ano, elas pesquisaram antes na internet, antes de ir na loja no varejo. E aí elas pesquisaram na internet, elas poderiam ter comprado na internet, mas elas foram no supermercado, na loja de eletroeletrônicos comprar. E o que acontece? Muitas vezes esse consumidor ele vai mais bem informado do que o próprio vendedor que está na loja. Então, o varejo, nesse sentido, ele precisa capacitar ainda mais os seus vendedores, porque senão o cliente vai estar mais bem informado do que ele e o vendedor vai ser vai discutir preço somente, não vai discutir o produto, não vai saber fazer todo o processo de vendas como ele tem que ser feito.